Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através desses nossos estudos. No estudo de hoje, nós vamos estudar os valores horizontais do Reino de Deus. É o estudo de número 46 da sua revista e Práticas do Amor 2. Lembrando sempre que você pode pegar o PDF embaixo aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa usar esse material com a sua igreja. Esse material está sendo produzido para que eu, que sou o autor, possa ter essa aproximação com você que está ministrando esses estudos ou fazendo esses estudos aí na sua igreja, e com isso eu possa, talvez, quem sabe, contribuir aí com aquilo que você está fazendo na sua igreja, possa te ajudar nesse trabalho, para que você possa dar uma aula melhor, contribuir mais com a sua igreja, oferecendo a eles aí recursos. Então, a ideia nossa desse projeto é esse. Então, se você está curtindo os vídeos, está acompanhando, está sendo útil, escreve aqui para mim de onde você é, qual a igreja que você participa, se está abençoando, em qual o número da revista vocês estão, para que eu possa ir acompanhando também o progresso de vocês, tá certo? O nosso estudo de hoje é o estudo 46, ele é uma sequência. Nós vamos falar dos valores do reino e o texto base será o mesmo, de Mateus capítulo 6. Porém, diferentemente do nosso último estudo, eu não vou ler novamente a passagem. Você já leu ela no estudo 44 e no estudo 45. Dessa vez eu quero ganhar um pouco mais de tempo para a gente ir direto para o nosso estudo. Então peço que você pare um pouco agora, dê um pause aí, leia a palavra, depois você volta para a gente poder estar desenvolvendo o assunto. O contexto da nossa lição, agora, que nós continuaremos a nossa caminhada procurando aprender sobre os valores horizontais do reino de Deus. São eles: missões, mordomia, serviço e comunhão. Note que esses valores se desenvolvem à medida que crescemos em nossos relacionamentos. Veja bem, note bem essa última passagem aí. Esses valores se desenvolvem à medida que crescemos em nossos relacionamentos. Então, se no primeiro bloco de valores, vamos dizer assim, primeiro a gente entendeu por que o reino deve ser prioridade. Depois a gente entendeu sobre os valores verticais. Agora a gente está falando dos valores horizontais. E por que horizontais? Porque são valores que se desenvolvem na medida em que nós crescemos no nosso relacionamento. Então agora a gente vai falar de missões, de mordomia, de serviço e de comunhão. Para praticar esses valores, para que esses elementos tenham importância para a minha vida, eu vou desenvolver eles na medida em que eu me relaciono com pessoas. Não é isso? Você vai evangelizar, você vai lidar com pessoas. Você vai praticar mordomia, você vai lidar com pessoas. Você vai praticar o serviço, você vai lidar com pessoas. Comunhão, a mesma coisa. Então, se no primeiro momento tinha relação direta sua e Deus, agora a relação é você e o seu irmão. Entendido isso? Então, qual é a grande ideia dessa nossa lição? Lembremos que a chave para rompermos com os padrões mundanos é valorizarmos tudo aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza pessoas. Pessoas. Deus valoriza pessoas. Esse é o ponto. A gente falou o seguinte, você vai lembrar que a gente falou assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lembra que a gente mencionou essa passagem? Você lembrou? Você não lembrou naquela hora, lembrou depois, Você lembrou aí agora, coloca o endereço aqui nos comentários do vídeo, se você lembrou. Como é que a gente vai andar junto com Deus se a gente não valoriza o que Deus valoriza? Não é isso? Então, o nosso Deus valoriza pessoas. O nosso Deus decidiu se manifestar por meio de pessoas e agir no mundo por meio da sua igreja. Então, se Deus valoriza pessoas, eu também preciso valorizar pessoas, certo? Agora, pensa comigo. Tudo aquilo que Deus valoriza, eu também valorizo. Porém, eu disse para você no nosso último estudo, só é possível se eu passar por um realinhamento desses valores. Porque o meu coração corrompido, ele não deseja ter o reino de Deus como primeiro lugar. Quero lembrar aqui uma coisa para você, lá no nosso estudo 44, quando a gente falou sobre o primeiro reino. Lembra que eu disse assim, olha, muitas pessoas interpretam o versículo do capítulo 6 de Mateus, o verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
E eu disse para você lá naquele momento que muitas pessoas interpretam da seguinte maneira: mas buscai primeiro Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu expliquei para você que essa é uma interpretação equivocada do texto. Por quê? Porque quando nós falamos mais buscar primeiro o reino, isso vai além de ter Deus como primeiro. Isso sugere que o rei do reino é prioridade, isso é Jesus. O povo do reino é prioridade, isso é a igreja. O território, os corações e o bem comum, os valores, são prioridade. Então, esses elementos são prioridade. No estudo 45, a gente falou desses elementos em relação a Deus. E agora desse relacionamento, desses valores em relação às pessoas. Tá certo? Me fugiu a palavra aqui. Então, por isso que a estrutura ficou de qual maneira? Missões, portanto, ide, serviço e tudo quanto fizer, o segredo está nessa palavra, e tudo quanto fizer, mordomia, e aí a gente vai explicar o conceito de mordomia e comunhão, certo? Assim ficou dividida a nossa estrutura nos 4 valores que tinham relação com o outro. Vou repetir aqui uma coisa que eu falei também no nosso último estudo. Você precisa entender que nosso objetivo não é fazer um estudo exaustivo sobre cada um desses valores, tá certo? Eu estou até pensando num material, em escrever um outro material onde eu vou desenvolver mais essas ideias. Isso em um outro momento caberia, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar para você e para os irmãos que vão estar estudando com você por que esses valores são importantes para Deus e por que eles devem ser importantes para nós também. Esse é o ponto. Então, vamos falar aí do primeiro, missões. Missões é um valor tão importante no reino de Deus que, ao escolher as suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, Jesus decidiu ordenar aos seus discípulos que fossem pelo mundo anunciando a sua mensagem. Então, veja, eu acho que esse ponto vai servir muito bem para nós entender tudo que eu estou falando na lição passada e nessa. Porque, veja, eu não estou aqui agora fazendo um estudo sobre missões. Não é esse o ponto. Mas eu estou mostrando para você, à luz da palavra, que missões é tão importante que Jesus, antes de subir aos céus, nas suas últimas palavras, e é óbvio, né? Alguém, ao escolher as suas últimas palavras, você escolheria aquilo que é mais importante para ser dito. Concorda comigo? Se você soubesse que você está morrendo, você tem as últimas palavras. No caso, Jesus não estava morrendo, né? Só uma observação óbvia aqui. Mas vamos imaginar que você estivesse morrendo aí nas suas últimas palavras, o que você escolheria dizer? Você ia escolher a coisa mais importante, né? Você ia dizer para sua família que você ama, enfim, você ia dizer o que é mais importante. Então, Jesus estava deixando os discípulos naquele momento. Ele iria dizer o mais importante. E o mais importante que ele disse foi o quê? Vão e façam discípulos. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações. Só de Israel? Não, de todas as nações. Ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, note que se Jesus usou essa última oportunidade de comunicar aos discípulos, falando sobre missões, é porque missões é importante. É porque o anúncio da palavra, da mensagem é importante. É porque o fazer discípulos tem muito valor no reino de Deus. Por isso que ele foi escolhido também como o primeiro desses valores horizontais. Como valor no reino de Deus. Então, para que o reino de Deus seja prioridade na minha vida, seja primeiro, ocupe o lugar da coisa principal, missões também precisam ocupar. Fazer discípulo precisa ocupar o lugar da coisa principal na minha vida. E aí, por isso que eu mencionei a você a interpretação errada de Mateus capítulo 6, 33. Se eu penso que só Deus, eu vou esquecer completamente a figura do outro com quem eu me relaciono. Agora, se eu entendo que é o reino, então não é só o rei do reino, mas são as pessoas do reino. E as pessoas do reino têm valor para o rei do reino. Certo? Então, vamos passar para o nosso segundo ponto. Serviço. Todo o trabalho que realizamos para benefício do próximo, por amor a Jesus e sem visar ganhos pessoais,
tem muito valor no reino. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, nós também devemos romper com o orgulho, vaidade e egoísmo e servir aos nossos irmãos. Então, note, a palavra de Deus, né, esse verso aqui está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, é o texto-chave do Evangelho de Marcos, né, que expressa Jesus como o servo da graça. Quando ele vai declarar o propósito de Jesus vir ao mundo, ele vai falar, olha, ele se fez servo, veio para se fazer de servo. Ele é Senhor, mas veio para se fazer de servo e para servir, inclusive dando a sua vida em resgate de muitos. Ali fica óbvio que o serviço tem valor. A chave aqui é compreender o versículo de Colossenses 3:23, quando fala, e tudo quanto você fizer, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração, como se você fizesse a Deus e não aos homens. Se eu entendo cada coisa que eu faço no meu dia a dia como uma oportunidade de servir a Deus, certo? De que Deus seja glorificado por meio daquela ação, então mesmo os serviços mais difíceis vão ser o custo do discipulado. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Eu já expliquei isso aqui algumas lições bem para trás. É quando você, por agir em amor a Cristo, mesmo na tarefa mais difícil que você realiza, você manda uma mensagem para as pessoas que estão observando. E aquilo se torna o custo do discipulado. Por quê? Porque você até sofre por causa daquilo, mas aquilo resulta em um benefício que vai gerar um discípulo. Então, por isso, o custo do discipulado. Eu enfrento uma situação chata, por exemplo, no trabalho, mas eu entendo que tudo que eu faço de todo o meu coração, como se eu servisse a Deus e não aos homens. Então, pode ser que naquele momento aquela situação lá chata do trabalho, enfim, difícil de lidar, resulte em salvação, em oportunidade de salvação para quem estava observando aquilo e observando a minha maneira de agir, de reagir diante daquela dificuldade. Então, é entender que o serviço ele tem valor no reino, porque o próprio Filho do Homem veio para servir. Então, nós também precisamos valorizar o serviço, o servir uns aos outros, a entender que para o reino de Deus é as avessas do que é no nosso mundo. Nosso mundo, os mais importantes são aqueles que são servidos. Mas Jesus falou isso, olha, no reino de Deus, o mais importante é o que se faz menor e servo de todos. Então, no reino de Deus, a escala de importância é diferente do mundo, tá certo? Por isso que no reino, o importante é o serviço, é o servo, não é o Senhor, né? O Senhor no sentido das pessoas, né, que ocupam um cargo, uma posição maior, né, hierarquicamente na sociedade. Depois, a mordomia. O conceito de mordomia, à luz da palavra de Deus, está baseado em dois princípios. Primeiro, Deus é o dono de todas as coisas. Segundo, a nós foi dado o privilégio de administrar tudo o que Deus tem posto sob os nossos cuidados. Então, aqui sugere. Vamos lá na nossa revista, para você poder acompanhar aí no ponto 3. Aqui sugere a mordomia do tempo. Seu tempo é uma oportunidade que Deus te deu, sejam anos, meses, dias. Deus te deu esse tempo? Deu. Ele te deu a oportunidade, o privilégio de viver? Sim. Então, cuidar bem disso é mordomia. Administrar bem o seu tempo de maneira que você possa viver para a glória de Deus é mordomia em excelência. A mordomia dos bens, os recursos financeiros que Deus tem me dado, como eu gerencio isso? Isso tem valor no reino. Como eu administro bem o dinheiro, as minhas posses? Você sabia, só uma observação aqui, né? Que muitos casais, mesmo no meio da igreja, no seio da igreja, acabam chegando ao divórcio por causa de briga financeira, por não saber administrar bem os seus recursos. Então, pensa comigo, se isso pode afetar o rompimento de uma família, você acha que Deus não iria se preocupar com isso? É claro que Deus se preocupa com isso. E é claro que Deus quer que você aprenda a lidar com as suas finanças, para que isso não venha resultar em situações piores, num divórcio, numa briga, né? Algo mais terrível no seu casamento por causa dos recursos. Então, é importante que você entenda isso também. Não estou falando aqui de teologia de prosperidade, nada disso. Estou falando de você saber lidar com os recursos, com aquilo que Deus colocou na sua mão, na mão da sua esposa, para vocês cuidarem da sua família.
Então, falo pelo seu bem, aprenda a lidar com seus recursos. Isso é mordomia, isso tem valor no reino. A mordomia dos seus talentos. O que você sabe fazer? Qual a habilidade, o dom que você tem? O que você poderia ser útil? Ah, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Ok, mas o que você sabe? Você sabe dar um sorriso e cumprimentar alguém? Você pode ajudar. E olha, que eu vou dizer uma coisa, isso pode fazer diferença na vida de muita gente, porque as pessoas vêm visitar a igreja muitas vezes mal, tristes, abatidas, vivendo uma série de problemas. Então, se elas chegando na igreja são recebidas por alguém ali sorridente, alegre, bem animado, que dá um aperto de mão, mostra que se importa com elas, com certeza isso pode fazer diferença na vida de alguém. Estou dando um exemplo aqui muito bobo, muito simples, para você perceber que você pode ser útil. No que você sabe fazer, né? Você entende de contas, você pode ajudar na parte financeira da igreja, na contabilidade, você entende de administração, pode ajudar na secretaria da igreja, você entende de gestão de recursos, você pode ajudar a zeladoria da igreja, o setor de patrimônio da igreja. Enfim, existem muitas áreas, não é só... As pessoas acham que às vezes a igreja é pregação, alguém para cantar, alguém para tocar. Mas nada, para a gente gravar aqui, precisa de uma pessoa operando o computador, o microfone, a câmera. Às vezes você não gosta de aparecer, ficar na frente, ficar com vergonha, mas você pode ajudar nos bastidores, você pode dar um apoio. Enfim, você pode ser útil, e isso tem valor no reino de Deus. A mordomia do corpo, da sua saúde. Eu estava conversando com uma pessoa, hoje até, um amigo meu que é professor de educação física, ele estava me perguntando sobre o que ele poderia falar na igreja, porque uma irmã convidou ele para pregar nessa igreja, para falar sobre o corpo, sobre o cuidado com o corpo na igreja. E aí eu ri, porque eu já tinha comentado isso com ele, ele vai assistir essa aula aqui, ou pelo menos esse pedaço que eu vou fazer questão de mandar para ele. E aqui, eu estou falando que a mordomia do corpo é um valor no reino de Deus, porque Deus valoriza que você cuide do seu corpo. E vou contar uma história para você. Se você já leu a biografia do Ali Lima Moody, você viu lá que há um momento da história de D.L. Moody que ele tem uma doença, se eu não me engano, ele tem um problema de coração. E aí o médico fala para ele que ele está num ritmo muito acelerado, que ele precisava diminuir o ritmo para que ele tivesse mais saúde. Estava muito sobrecarregado, estava viajando muito, pregando em muitos lugares, estava com uma rotina de trabalho muito forte. Não sei se, às vezes, né, você acha que a vida do pastor é fácil, né? Mas não é, muito trabalho também. E o pastor estava lá trabalhando. E, infelizmente, assim, eu estou rindo, mas ele acabou tendo seu ministério interrompido, D.L. Lima veio a morrer por conta também de muito desse fluxo muito acelerado de trabalho. Ele não ouviu a orientação do seu médico e pouco tempo depois ele veio a falecer. Talvez, quem sabe, né? Deus é quem governa a nossa história, mas poderia ter cuidado um pouco mais da saúde e com isso prolongado um pouco mais de tempo o seu ministério. Nós não sabemos. Deus é quem sabe. Mas o fato é que a sua saúde é um bem e precisa ser cuidado. Precisa ser preservado para que você tenha energia, para que você consiga até ter vigor para realizar tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. E isso tem valor para o reino de Deus. Deus se importa também com a sua saúde. E por último, a comunhão. A comunhão é um valor no reino de Deus. Deus deseja que nós, como irmãos em Cristo, possamos caminhar junto. Os cristãos de hoje passaram pelo mesmo nascimento espiritual, adoram o mesmo Deus, proclamam a mesma mensagem do Evangelho, pregam as mesmas escrituras e estão caminhando para a mesma cidade celestiais. Estão caminhando no mesmo caminho que é Jesus e indo para a mesma cidade celestial. Dessa maneira, podemos compreender que em Cristo e no poder do Espírito Santo, a igreja é capaz de superar todas as diferenças e divergências para viver em comunhão. Então, comunhão é um valor para o reino. É óbvio que Deus deseja que a gente consiga viver junto, viver com. O espírito da igreja é um espírito de comunidade. Comunidade, com unidade. A gente vive com.
e a gente estabelece uma qualidade de sermos unidos, do povo em comum, né? As coisas em comum, economia é a palavra que aparece no grego para comunhão, koinonia. Então, essa qualidade de nós sermos um, essa qualidade de nós viver com, a unidade do com, é isso que a gente precisa ter na igreja. Claro que vai ter diferenças, vão ter divergências, mas a nossa convergência ela é muito superior, porque ela chama-se Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse amor de Cristo é que a gente consegue superar as diferenças. Então, veja, cada um desses valores que a gente falou aqui, cada um deles, missões, serviço, mordomia, comunhão, sempre nessa minha relação com o outro, da maneira que Deus valoriza essa relação. Na busca por ter o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, né, aí na nossa consideração final, precisamos aprender a valorizar tudo aquilo que o nosso rei valoriza. Para que alcancemos tal objetivo, precisamos experimentar um verdadeiro realinhamento de valores e prioridades individuais. E isso precisa acontecer de maneira intencional. Marca essa palavra aí, né? Intencional. Só assim nossos valores estarão em congruência com os valores do reino de Deus e poderemos dizer que este reino ocupa de fato o lugar de primeiro em nossas vidas. Como assim? Só quando esses valores estiverem em congruência, em harmonia, em sinergia com os meus valores. A palavra que eu estou buscando não é essa. Eu vou te dizer exatamente qual a palavra que eu estou procurando. Em conformidade. Essa é a palavra que eu estou buscando. Em conformidade, ou seja, com a forma, né? A qualidade daquilo que possui a forma. Daí que vem conformidade. Em conformidade. Então, os meus valores, eles estejam em conformidade com os valores do reino. É isso que eu quero dizer quando eu uso a palavra congruência. Em conformidade. Quando isso acontece, aí você pode dizer, o reino de Deus, ele ocupa o lugar de primeiro na minha vida. Por quê? Óbvio, porque tudo aquilo que o meu rei valoriza é um valor na minha vida também. Tem valor para mim. Eu valorizo essas coisas para mim. Então, aí eu tenho essa... Agora, isso só acontece quando há intencionalidade nessa busca. Para que aí sim, à medida em que eu intencionalmente busco isso, mas buscai primeiro, eu intencionalmente busco isso, então o Espírito Santo vai ajeitando até encaixar ali, estar em conformidade. Aí eu vou experimentar esse realinhamento de valores que eu falo ao longo dessas 3 lições. Espero que essa sequência de lições aí tenha abençoado a sua vida, né? 44, 45 e 46 possam falar ao seu coração. Se você gostou dessa sequência em especial, comenta aqui, né? Escreve aqui para mim nos comentários o que você achou, porque eu penso em aprofundar esse assunto, eu gosto muito desse assunto e estou pensando em escrever um material específico sobre essas questões. Então, o seu feedback, o seu conselho, a sua sugestão pode me ajudar muito na pesquisa e desenvolvimento para um próximo material, né? Quem sabe Deus não nos abençoa assim, desenvolvendo um outro material sobre isso. Deus sabe quanto nós precisamos na igreja viver esse realinhamento de valores, né? E ter o reino de Deus de fato como uma busca que ocupa o lugar de primeiro, diante de tantas outras buscas que tem na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online
para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.